Sinte, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. Olá, amigos do Floripa em Foco do Sinte, no ar toda quarta-feira, 2h30 da tarde. É sempre um prazer receber para conversarmos ele que já foi coordenador estadual do Sinte por várias gestões, o atual secretário de Assuntos Educacionais e Culturais, o professor Luiz Carlos Vieira. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, Silvio, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no programa. Professor, e um tema que já tratamos aqui no Floripa em Foco do Sinte foi as pedaladas, se é que dá para chamar assim, a operação que a nossas centrais elétricas de Santa Catarina, a Celesc, fez junto com o governo do estado de Santa Catarina, que ao invés de repassar habitualmente, como sempre fez, os impostos devidos da Celesc para o governo do estado, eles depositaram numa tal de conta de um fundo social que foi criado pelo próprio governo e que começou a gerar reclamações, né? A Federação Catarinense de Municípios, que congrega os 295 municípios catarinenses, já está entrando com uma ação para reclamar a parte que lhes é devida, que lhes seria devida se a doação, se o dinheiro da Celesc tivesse entrado pelos trâmites normais. E isso continua repercutindo, professor? A gente que já abordou essa questão aqui no Floripa em Foco? Com certeza, né, Silvio? Porque não foi dada uma solução pela Assembleia Legislativa, né? E até mesmo porque o governo do estado, ele é um réu confesso, né? Ao enviar... Réu confesso no sentido de que ele, vendo o que fez esse que nós chamamos de desvio do dinheiro público, né? O dinheiro já carimbado para o duodécimo de alguns poderes e com certeza daí da educação, da saúde, né? Todo mundo saiu perdendo. Aí, da UDESC e assim vai. Porque daí você pega da fonte que entraria, no caso, na fonte 100, que é a fonte dos impostos, esse daria um percentual para a educação, para o UDESC, para o Ministério Público, o Judiciário, como já está previsto na lei. Como o governo ele aplicou direto no fundo, o fundo é uma forma de não passar pela conta, né? De não passar nessa conta geral. E segundo eles, tem autorização do CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, que reúne aí os ministros da Fazenda e o secretário de Fazenda dos estados. Tem autorização? Autorização. E eles querem dizer que essa autorização do CONFAZ é como se fosse uma lei, né? Ela tem uma validade de lei. Então ele pode fazer essas pedaladas, ou seja, retirar dinheiro que estava destinado a alguns órgãos já carimbados, né, por exemplo, a educação, e repassar diretamente para o Fundo Social. Então, esse é um problema e ele é réu confesso por quê? Porque ele mandou uma lei para a Assembleia Legislativa para regularizar essa situação, né? E isso veio à tona quando nós denunciávamos aqui na rede social, em vários espaços, que nós acompanhamos a prestação de contas do governo do estado no Tribunal de Contas, onde teve o julgamento das contas e lá os conselheiros aprovaram as contas com ressalva, e aprovando com ressalva, obviamente, os problemas que ocorreram, né? O principal problema abordado lá naquele momento era esse desvio, né, que na época dava 600 e poucos milhões. E foi feito de novo agora em 2016. Em 2016, e aí chega ao montante de quase 1 bilhão, né? Vamos arredondar, 1 bilhão de reais que não está sendo aplicado, né, nessas áreas que a gente mencionou. E nesse projeto de lei, o governo do estado confessou porque ele está repassando esses valores para a Assembleia Legislativa e ficou fora aí o Judiciário e o Ministério Público. Porém, o presidente da Assembleia Legislativa, já também num acordo com o governo do estado, né, e também, por óbvio, porque ele também é governo do estado, apesar de estar em outro poder, né, ele é base do governo do estado, se comprometeu em repassar parte desse dinheiro para o Ministério Público e para o Judiciário, que não de forma pública veio as críticas ao governo estadual, né? Veio de uma forma velada, de uma forma escondida, mas nos bastidores houve crítica ao governo. O Tribunal de Justiça reclamou do dinheiro que o governo não havia repassado para eles, porque eles estão contratando novos desembargadores, novos juízes, né? Estão reformulando o judiciário nessa questão. E a gente sabe que no judiciário nunca chega o dinheiro, né?
tudo o dinheiro que vai lá, cada vez eles querem mais. Então, infelizmente, o governo confessou, né, que deu realmente essa pedalada, que fez sem lei, né, ou seja, enganou as outros órgãos que não repassou dinheiro. Então, nesse sentido que a gente continua denunciando, inclusive nós tivemos aqui nesse programa também já falando do próprio pedido de impeachment do governo Colombo, sim, que se baseou justamente nessa operação, né? E que, por sua vez, mais uma vez, o presidente da Assembleia Legislativa, que é da base do governo, né, está trabalhando para o arquivamento desse pedido de impeachment que foi assinado aí por 29 entidades do serviço público e outros movimentos sociais. E protocolado agora no dia 26 de outubro. Que foi protocolado, né? Então está fazendo de tudo para arquivar, para não ler, né? E sabendo que é obrigatória a leitura, pelo menos, e encaminhar a sua correspondente comissão, primeiro da Constituição e Justiça, né? Para poder depois ver os trâmites e a sequência, né? Se há constitucionalidade, se tem fundamento, se está bem argumentado e assim por diante. E a expectativa também da Assembleia, a gente sabe, né, que é de conseguir aprovar essa lei que o professor acabou de falar, que o governo do estado encaminhou, para legalizar essa operação de doação, como eles estão achando, né? Sim. Estão chamando, para legalizar essa operação de doação, ao invés de ir para o dinheiro do caixa do estado, ir para esse fundo social, querem legalizar e com isso fugir da possibilidade do impeachment, né? Com certeza, é uma tentativa aí, é uma tentativa do governo do estado legalizar algo ilegal que ele cometeu. E é também uma forma de diminuir a pressão do judiciário sobre o executivo, né? Nessa forma. Então o legislativo está tentando fazer aí, regularizar as chamadas pedaladas. Bom, vamos esperar. Isso está tramitando nesse momento nas comissões da Assembleia Legislativa e deve ir à votação ao plenário ainda nessa semana. Espero que esse processo todo não seja sufocado, né, por essas várias demandas que nós temos, pelo final de ano que está chegando aqui, e a Assembleia Legislativa está votando vários projetos de lei, né, que inclusive retiram direito dos trabalhadores e, enfim, direitos da população nesse final do ano. Então é bom, eu nem vou exemplificar alguns aqui, né, mas para dizer, está lá tramitando a questão da pensão, da previdência, né, que já está sendo implementada, a questão do vale alimentação e vários outros projetos, né, que estão tramitando na Assembleia Legislativa. Falando em aposentadoria, professor, é um assunto que está pegando fogo também, né? A gente tem uma proposta no Senado Federal do governo Temer de mexer profundamente nessa questão das aposentadorias. Isso aí vem para beneficiar o trabalhador, o cidadão, ou é mais uma do governo? Então, a PEC 287, nós temos feito debate e o movimento social e os sindicatos têm trabalhado nessa questão, porque com agora, hoje, né, a votação também da PEC 555, que era 241, ela necessita, o governo federal necessita fazer a reforma da Previdência, né, porque sem a aprovação da reforma da Previdência, o governo do estado, os governos, né, não só federal, mas o governo não consegue pagar ou cumprir o acordo que ele fez com o empresariado apenas com a aprovação da primeira PEC. É necessário que ele tenha esse lastro de grana, de dinheiro, para poder realmente pagar aquilo que ele assumir o compromisso que ele assumiu, né? Ou seja, honrar o compromisso que ele assumiu com o grande empresariado, com o sistema financeiro e assim por diante. De mexer na aposentadoria. De mexer na aposentadoria. Então, porque ao invés dele trabalhar na questão da cobrança, né? Dos devedores da Previdência, ele está oferecendo agora isenção às grandes empresas, né, na Previdência. Se é verdade que a Previdência está quebrada, por que no mesmo momento que ele envia uma PEC de uma reforma, ele também envia outro projeto para dar incentivo e isenção, né, das dívidas da Previdência. Então, essa questão da Previdência é uma questão interessante, a gente precisa discutir isso, e tem uma questão. A discussão é dívida pública
e Previdência. A gente precisa saber essa discussão, fazer essa discussão. Né? O déficit da Previdência, a gente sabe, ele não existe, né? Ele não existe, É engraçado isso, o governo diz que tem um déficit que só aumenta, que tem que mexer, tem que aumentar a idade para a aposentadoria, e a gente vê N estudos, teses de doutorado dizendo que o déficit é uma mentira. Quem tem razão? Inclusive o governo está na propaganda, né, fazendo uma propaganda aí para toda a população, né, 1 minuto da Previdência, na rádio e televisão, para tentar convencer a população que essa reforma da Previdência é boa. Mas o que o governo não fala é como ele calcula esse déficit, né? A gente sabe que ele pega apenas uma das fontes, porque a Previdência não é só a Previdência. A Previdência faz parte de um sistema que chama-se Seguridade Social, de que ela faz parte não só a Previdência Social, mas faz parte a saúde e faz parte a assistência social. Então é Seguridade Social, um sistema que todos nós contribuímos para a Seguridade Social e está garantido na Constituição, né, no artigo 194, que cria a Seguridade Social. E nesse sentido, ele pegando só a Previdência, isolado, ele faz o cálculo em cima do quê? O financiamento desse sistema é um financiamento que também está garantido na Constituição, o artigo 195, né, que é o financiamento do sistema. Quem que financia o sistema? Todos. Todo mundo financia o sistema. Ou seja, a contribuição sobre o lucro líquido, né, que é a CSLL. Que a gente paga, toda empresa paga. As empresas pagam sobre o lucro. Legal. Os empregados pagam sua parte. Os empregadores pagam também a sua parte. Do FGTS, do INSS. O COFINS, que todo mundo paga, né, que é a contribuição, né, que incide sobre tudo que é consumido. Então, portanto, existe um financiamento. Tá? Do PIS, do PASEP também, né? Essa parte financia toda a Seguridade Social. O governo pega para apresentar o cálculo para a população apenas aquilo que ele recebe dos trabalhadores e dos empregadores. Aqueles 11%. Exatamente, ele só pega essa parte. Aí ele faz o cálculo dentro da Previdência e diz, olha, tem déficit. Né? É óbvio que se o governo ele pega todo o que é arrecadado dentro do sistema, nós teremos um superávit, né? Que nos últimos anos vem dando sempre maior do que 50 bilhões de reais. De superávit, ou seja, a mais. E só em 2015 que teve uma pequena defasagem que não deu 50 bilhões. O restante, todos acima de 50 bilhões. Esse superávit, lógico, deveria ser investido para melhorar o salário das aposentadorias, deveria ser investido para a saúde do trabalhador e para a saúde no modo geral. Correto? O SUS entra aí também? Entra aí também. Todas essas questões, porque garante, né, lá na ponta a saúde. Do ensino. Então, nós deveríamos estar discutindo aqui a melhoria de todo o sistema de Seguridade Social e não estar discutindo apenas a questão da Previdência e aonde ele apresenta essa arrecadação aí. Quem mais contribui com o COFINS, por exemplo? São os trabalhadores, que são a maioria dos consumidores no Brasil. Todo mundo que consome alguma coisa, compra, ele contribui com o COFINS. Então, portanto, não dá para justificar essa reforma. Além do mais, Silvio, tem uma questão importante. Não se faz reforma para prejudicar ou para piorar. Essa reforma vem para piorar a vida dos trabalhadores. Se faz reforma para melhorar, correto? Segundo, não se faz reforma num período que ele diz que tem crise. Porque reforma em tempo de crise ou tempo de recessão é um problema. A gente faz reforma quando se tem uma tranquilidade, uma folga, ou se não tem, se mantém o que tem. Então, a Previdência Social, nós entendemos a questão da Previdência porque ela não pode ser apenas o bode expiatório do governo para fazer aquilo que a gente chama de contra-reforma. Ou seja, uma reforma que prejudica, que não contribui, que não garante os benefícios, que diminui o direito dos trabalhadores. E eu quero dizer, aonde vai ficar esse dinheiro de toda a Seguridade Social? O restante, o superávit, a diferença. Aonde que está sendo investido? Então, está sendo investido para o sistema financeiro.
Né? Novos bancos. Por isso precisa aumentar a idade de contribuição, precisa fazer a mudança na alíquota. Para dar lucro para os bancos. Exatamente, para dar lucro para os bancos e também para incentivar a previdência privada. Que, lógico, são dos bancos, né? A previdência privada. Então, é isso. É mercantilizar mercantilizar. No fundo, ele quer quebrar a previdência para entregar ou terceirizar a previdência para o sistema privado. E o trabalhador que necessita disso, né, fica desamparado. A Previdência Social brasileira é uma previdência solidária. E, na nossa opinião, ela é a melhor forma, porque todos pagam, todos contribuem e é de forma solidária. Todos são beneficiados. Né? O bolo é um só. O bolo é um só. Então, nesse sentido, nós precisamos dizer para a população que não existe esse déficit. Né? Não existe esse déficit. O que existe são superávit. Então, essa é a primeira mentira. Então, primeira mentira, não existe rombo, porque tem superávit, a forma de calcular está errado. Segundo, as renúncias fiscais que o governo faz chegaram aí a 60, 70, quase 70 bilhões, 69,7 bilhões, conforme os auditores fiscais apresentaram para todo o Brasil, né? Nesse último período. Abriu mão de 60 bilhões. 69,7 bilhões. Né? Fora a renúncia fiscal, né? Que essa é a renúncia fiscal, que o governo abre mão e ele não cobra, né? Não cobra dos devedores. E outra questão é o seguinte, os trabalhadores mais as empresas que contribuem com a Previdência não podem serem apenas os responsáveis pela Previdência. Então, o financiamento, que eu já falei aqui, que é o CONFINS, que é sobre a contribuição sobre a questão do lucro líquido, né? Sempre essas siglas nos confundem, né? Sim. Elas dão um superávit. Então, o problema do rombo é que o governo cria o superávit para o pagamento da dívida pública. E manipula a contabilidade. Exatamente. Na hora de fazer o cálculo. E ele usa um mecanismo que a gente chama de DRU, né? Que é desvinculação das receitas da União. Então, esse mecanismo tem sido muito utilizado, que enriquece apenas poucos empresários e enriquece quem? A maioria dos banqueiros, do sistema financeiro. Então, é bom que se diga isso para o trabalhador. E a terceirização da Previdência é o que vem na sequência. Então, para dizer bem a verdade, essa questão, quando faz a reforma da Previdência, uma das questões também é desvincular o salário mínimo da Previdência. Quer dizer, não reajusta as aposentadorias. Exatamente. Reajusta. Exatamente. E o objetivo dessa política do ajuste fiscal e tudo mais, só tem dois objetivos. O primeiro delas é diminuir os salários, porque os salários cresceram, né? Nesses últimos anos, a gente percebeu isso. Sim, o poder de compra, né? Veja pela questão do consumo, né? Então aumentou o consumo, os salários cresceram. Então, agora com a crise internacional alardeada aí, as empresas elas não querem investir, então elas têm que tirar de quem? Elas não podem continuar mantendo, segundo elas, o mesmo salário. Elas não querem tirar do seu lucro, elas querem tirar, alguém tem que pagar a conta. Quem tem que pagar a conta é o trabalhador. A massa trabalhador tem que diminuir. Segunda questão, ela quer provocar uma crise no sistema na área social, porque a área social ela tem ajudado muito, por exemplo, a tirar as pessoas da pobreza, da linha de pobreza. Né? Então, isso diminui o serviço das áreas sociais, né? Esses recursos tirados, eles serão para o pagamento de juros, porque os banqueiros estão exigindo isso, né? Estão exigindo que seja pago. Então, é um problema muito sério essa questão da gente olhar a questão da reforma da Previdência apenas do ângulo da minha categoria, dos professores, né? Com isso, vai aprofundar a pobreza, não vai diminuir a inflação, né? E nós só temos uma saída, Silvio, que é divulgar esses pontos, alguns pontos do qual eu estou falando aqui, e buscar informações em outras na rede social, para a gente se inteirar do que realmente é essa reforma da Previdência, mobilizar a população contra todo o ajuste fiscal, porque o ajuste fiscal não é somente a questão da reforma da Previdência, né? Para nós, os trabalhadores de educação, essa reforma da Previdência vai atingir todos os servidores, todos os trabalhadores do campo e da cidade. A idade vai para 65 anos, não tem mais aposentadoria especial, que foi conquistada aí por alguns setores, né, como a educação. O professor quer cortar também a aposentadoria especial? Sim. No momento, não entrou os militares,
mas já o governo já apontou que futuramente os militares também terão uma discussão sobre a questão da Curioso, previdência. Não é só os militares que ficaram de fora. Tem um lobby muito grande, a gente sabe, né? A bancada é grande lá na Câmara Federal e houve essa questão. A gente sabe porque o governo, ele sem essa bancada, ele não consegue aprovar. Porém, a gente sabe que a luta são de todos os trabalhadores, né? São todos os trabalhadores. E os militares, obviamente, no primeiro momento vão ser, entre aspas, deixado fora dessa questão, mas eles vão entrar também. Porque eles também precisam tirar, principalmente daqueles que ganham menos, né? Para poder ajudar a pagar os juros, né? Para entregar para os banqueiros, na verdade. Né? Os professores, tudo bem, mas vão entrar numa regra de transição. Mulher com 45, a partir de 45, e homem a partir de 50 entra numa regra de transição. Qual é a regra de transição? Você tem que trabalhar 50% do que faltava para você se aposentar. Por exemplo, hoje, uma mulher com 46 anos, uma professora, mulher, sempre trabalhou em sala de aula, ela se aposentava com 50 anos e 25 de contribuição. Isso. Com 46 anos, hoje, um exemplo, ela tem 21 de contribuição, um exemplo, né? E falta 4 anos para completar 50, 25, 50, fecharia, ok? Certo. Ela trabalha, falta 4 anos, então, portanto, ela trabalharia mais 2. Mais 2. Então ela iria a 52 anos. Tá? Quem tem homem com 50 anos, também é a mesma regra. Vê quanto falta para ele aposentar, que o homem vai a 55. Trabalha mais 50% desse tempo. 50% desse tempo. Né? Quem tem menos, entra na regra geral. Vai a 65. Tá? Vai a 65 anos. E aí, alguns vão contribuir 49, outros vão contribuir 45, depende da idade que começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar aos 14, né? Carteira assinada, por exemplo. Já podia se aposentar. Vou trabalhar até os 65 anos, eu tenho 47, então, portanto, eu não entro na regra de transição. Vou trabalhar até os 65, até hoje eu tenho mais de contribuição, mesmo assim, contando todos os meses, dá uns 30 anos, um exemplo, né? Eu não fiz as contas certinho, mas dá uns 30 anos de contribuição. Eu teria já o tempo para me aposentar. Se fosse só professor, né? Só professor. Mas como eu não trabalhei fora da iniciativa privada também, faltaria 35 anos. Mas enfim, eu tenho que trabalhar até os 65 anos. Faltam, portanto, 18 anos. Então eu vou contribuir 30 mais 18, eu vou contribuir 48 anos. É muito. Para aposentar. Ou posso aposentar proporcionalmente, né? Aí não tem a questão da integralidade. Só abrindo um parênteses, professor, é verdade que existem aposentadorias milionárias, tem gente que se aposenta com 20 anos, políticos, né, que se aposentam com 20 anos, então, uma vez que ocupou um cargo, fica o resto da vida recebendo. É engraçado, tem essas questões que são curiosidades, né? A gente sabe que o Temer, Fernando Henrique Cardoso, aposentaram, né? Aposentaram com gordos salários e com menos, né? Tem vários políticos, é só pesquisar aí que a gente vê vários desses esses que estão defendendo que o trabalhador do campo e da cidade, que os professores, que todos aqueles que têm, né, se aposentam aos 65 anos, esses já recebem aposentadorias gordas. Né? Esses que estão dizendo que tem que arrochar. Que tem que arrochar. Porque o benefício vem para eles mesmos, né? Então, a gente sabe disso. Os governadores, né? Tem pessoas que não têm só um salário, né? Tem 2 salários, tem 3 salários, tem 3 aposentadorias, né? De governador, disso, daquilo. Então a gente sabe disso. Portanto, eles não querem tirar de quem ganha, eles querem tirar dos trabalhadores, porque é a grande massa. E o trabalhador não pode acreditar que somente a luta dos professores para desvincular eles dessa reforma da Previdência vai ajudar. Porque tem muitos pregando por aí, vamos tirar os professores dessa regra. Gente, a luta é de todos, de todas as categorias. Né? Eu entendo assim, a gente entende assim, porque a Previdência é solidária. Então, não adianta tirar só os professores e deixar os outros trabalhadores do campo, por exemplo, ficar até 65 também. Então, vamos nos unificar todo mundo junto para poder ser contra a reforma da Previdência e permanecer como está, no sentido de que seja realmente solidária e justa para todos os trabalhadores, né? Professor, e fazendo a defesa agora da categoria dos professores, é justo aposentadoria especial para professor? E por quê?
Nós defendemos isso e no passado nós ainda temos, né, que essa lei não foi a aposentadoria especial. No sentido de que, primeiro, os professores, todos nós sabemos que apesar de ter conquistado 1/3 de hora de atividade, né, ele tem uma dupla jornada. Ele não trabalha só na sala de aula, né? Ele leva muita coisa para casa para poder trabalhar. Preparar a aula, ele faz isso. Apesar de ter conquistado 1/3 da hora de atividade, que foi uma luta nossa. Ainda leva muita coisa. Mas leva muita coisa para trabalhar em casa, estudar, se preparar e tal. A gente sabe disso. Se for mulher, por que mulher 25 e homem 30? Porque a mulher, além disso, ela cuida da casa, né? E assim, a grande maioria hoje ainda, as professoras, elas têm que cuidar da casa, cuidar dos filhos e cuidar do marido, né? Então, elas têm dupla jornada. Então, tripla, né? Numa sociedade que nós vemos as pessoas aí se acabando, né, com o trabalho e ainda não tendo o direito, prejudicando a sua saúde, na verdade, né? Porque a grande maioria dos professores que trabalham 25 anos, porque nós não estamos trabalhando com todo respeito, né? Não estamos trabalhando ali com a massa, massa no sentido de estar trabalhando numa construção civil, né? Nós estamos trabalhando com pessoas, né? São 25, 30, até 40 alunos, 35, 40 alunos numa sala de aula. Tem dias que eu tenho relação com 250 estudantes. Então é uma carga muito grande que você leva, né? Porque não é só a questão racional, né? Não é só física de estar ali capinando, martelando, etc. É uma questão que tem um desgaste muito grande. Então, por isso nós entendemos, e também na época se entendeu, que deveria ter aposentar um pouco mais cedo. A gente vê aí pelos estudos que a grande maioria dos professores ficam doentes, né? No final da carreira estão doentes. Sim, na página do Cint Professor, uma pesquisa lá em São Paulo teve mais casos de afastamento do que professor em sala de aula. Professor em sala de aula. Na rede de São Paulo, da rede municipal de São Paulo. De São Paulo, do estado de São Paulo. Todo mundo adoecendo? Não, e isso não é só especial deles, né? Veja aqui em Santa Catarina, qual é a escola de Santa Catarina que não tem 3, 4, 5 pessoas readaptadas? Qual é a escola que não existe 2, 3 professores que estão em licença tratamento de saúde? Então, quer dizer, é bem frágil, né, a nossa situação enquanto trabalhador de educação. Mas eu estou dizendo isso para dizer que nós não é privilégio, nós não queremos privilégio. Aposentadoria especial. Nós queremos aquilo que é justo, né? E a justiça está na medida conforme os dados objetivos que tem. Agora, o que não é justo são os governadores, né, se aposentar com o salário que se aposenta, ainda trabalhar muito mais tempo e ganhar outras aposentadorias. Sem né? falar... E o judiciário, e aí vai. Com aquelas mordomias todas. Com todas as mordomias que nós sabemos. Né? Salários isso não é justo. Que a gente vê na internet aí publicados. Exatamente. Isso não é justo. Um afronto, né? Sem falar ainda, que falando de militares, as filhas dos militares não casando recebe pelo resto da vida. Essa questão mudou também, né? Mudou, já está mudando também? Mudou. Mas aí elas casam, não no papel passado e continuam tem recebendo. Muitas, a gente conhece que tem muitas delas ainda aí que não querem pegar justamente a pensão, né, do esposo que faleceu, para ficar com a pensão do pai, que é maior, né? Porque, mais gorda. A gente sabe disso, que já ainda tem esses casos ainda, né? Floripa em Foco com o professor Luiz Carlos Vieira, secretário de Assuntos Educacionais e Culturais do Cint, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui catarinense, falando sobre essa PEC 24, a PEC da aposentadoria 287. É tanto número, né, Silvio? É tanto número, né? E o objetivo é um só, né, professor? É um só, ajuste fiscal e quem paga a conta é o trabalhador. Para entender melhor e aprofundar essa questão, procure o www.cint-sc.org.br, que tudo que o professor Luiz Carlos falou está ali detalhado e lá está inclusive depositado, postado, esse Floripa em Foco para você reassistir. Será que é o nosso último encontro de 2016, professor? Olha, penso que sim, Silvio, porque nós estaremos entrando no recesso, né, a partir do dia 20. Aí o Cint... nós também, lógico, vamos estar trabalhando, mas no Cint aqui os nossos servidores vão estar em férias coletivas, né, porque em janeiro também a maioria dos professores estão, então nós
trabalhamos nesse sentido de retorno na primeira semana. Retornamos, lógico, ou na última semana de janeiro, ou na primeira, aí não está bem definido o retorno. Vai ser anunciado. E as aulas, quando é que retornam as aulas? As aulas, eles estão no calendário do Estado, para os trabalhadores, para os professores, dia 6 e para os alunos, dia 13. 6 de fevereiro. 6 de fevereiro e aos alunos, 13 de fevereiro. As escolhas de vaga estão acontecendo agora no final do ano, hoje, essa semana, né? A escolha de aulas dos ACTs. Então, provavelmente, as escolas já começam já com a escolha, tudo certinho, a partir do dia 6 com os trabalhadores. Um ótimo final de ano e um 2017 cheio de vitórias. Para nós todos, Silvio, porque esse ano, 2016, não foi fácil, né? Esperamos que até o final do ano ainda tem muita luta para ser feita, né? Provavelmente não vamos ter férias, mas vamos precisar fazer para evitar aí a retirada de direitos dos trabalhadores. Valeu a presença, bonita camiseta, hein? Um grande abraço. Em defesa da educação pública, né? Esse é o nosso lema, né? Nossa luta e nossa vida. E vamos sorrir e continuar a luta, né? Com certeza. Obrigado a você, telespectador internauta. Reveja esse bate-papo com o professor Luiz Carlos daqui a pouco, a partir das 22 horas, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.